Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia do Senhor, neste dia que o Senhor escolheu para nós, a palavra de Deus nos fala ao coração, nos contando hoje a história de Zaqueu. Que a história de Zaqueu neste dia possa, por seu exemplo, entrar no nosso coração pelos nossos ouvidos e transformar-nos em verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. No evangelho de domingo passado, nós vimos Jesus contar uma outra história, uma história de dois homens que iam rezar no templo. Um era o fariseu e o outro o publicano. O publicano é o mesmo que cobrador de impostos. Então, na semana passada, no domingo passado, nós vimos a história de um estudante da lei, de um praticante da lei de Moisés, o fariseu, e de um cobrador de impostos como Zaqueu. E através da oração dos dois, Deus nos mostra que nós devemos ser humildes. Deus nos dá a lição da humildade. A nossa oração só será aceita, nós só seremos justificados se diante de Deus nós formos humildes. E olha o começo da leitura hoje do livro da sabedoria. No começo da primeira leitura, nos diz que a humanidade inteira, não é só um país, é todo mundo, toda a humanidade, comparada a Deus, é como um grão de areia na balança. Me digam, um grão de areia numa balança faz muita diferença? Não. Não quer dizer que nós não somos importantes para Deus, não é isso. Pelo contrário, quer demonstrar a grandeza de Deus. O quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso e o quanto nós devemos ser humildes diante deste Deus tão grande. Mas se no evangelho de domingo passado, Jesus nos mostra que nós devemos ser humildes, neste evangelho de hoje, nos mostra a humildade de um Deus tão grande. Um Deus tão grande que é o Senhor dos senhores, mas que se inclina a nós, que olha para nós, e que olhando para nós, dentro dos nossos olhos e nos chamando pelo nome, diz: desce daí, eu hoje irei à tua casa. O Zaqueu, aquele Zaqueu, somos nós, somos cada um de nós. E Jesus olha-nos, e olha-nos nos olhos, e chama o nosso nome, e diz: desce de onde tu estás, desce dos teus comportamentos errados, desce do teu pecado, desce da tua vida de erro, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Foi assim que aquele homem, como diz na própria palavra, ele era o chefe do cobrador de impostos, dos cobradores de impostos. E era muito rico. Um detalhe importante sobre riqueza: quando fala em rico na Bíblia, não quer dizer só quem tem muitos bens, quem tem uma grande conta no banco e muitos bens e muito dinheiro. Não é só isso. Quando fala rico na Bíblia, sobretudo está falando daquele que é apegado ao dinheiro, daquele que faz a razão da sua vida o dinheiro, daquele que coloca o dinheiro até mesmo no lugar de Deus. Esse é o rico. Todas as vezes que nós ouvirmos falar em ricos, nos lembremos disso. São aqueles que tiram o lugar de Deus e colocam o dinheiro no lugar. E meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos assim.
no mundo de hoje. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde as pessoas idolatram o dinheiro, onde vivem pelo dinheiro, e poucos se lembram de Deus, e poucos se recordam que após essa vida nós teremos uma vida eterna, e poucos se recordam que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. O próprio Jesus nos diz: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Neste mundo, como o mas era pobre, porque não conhecia ainda a verdadeira salvação. Ele ouviu falar de Jesus, e segundo os estudiosos da própria Bíblia, os exegetas, foram os próprios familiares do Zaqueu. Zaqueu tinha família, tinha filhos, tinha esposa, tinha uma casa muito grande, tinha muitos servos, ele era muito rico. E esses servos e a família do Zaqueu falou de Jesus para ele. Disse que existia um profeta, disse que existia um homem que era diferente, que pregava diferente, que tratava as pessoas diferente, que libertava e que curava e que amava o povo. E ele ficou curioso. Ele ficou curioso para conhecer esse Jesus, de quem tanto falavam e de quem a família dele falava. E como ele era pequenininho, ele era baixinho, a multidão envolvia-se ao redor de Jesus, não dava para ele ver. E aí ele teve essa ideia de correr para uma figueira e subir. Essas figueiras da época de Jesus, ainda hoje existem à espécie, lá na terra de Jesus, à espécie. Podiam chegar a 20 metros de altura, e é uma árvore bem frondosa, de muitos galhos, né, com um tronco bem grosso. Então, ele teve a ideia de subir lá para ver Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre vai nos surpreender. Ele que foi olhar para Jesus com curiosidade, foi olhado por Jesus com amor e misericórdia. Ele não esperava isso. Ele nunca imaginava que Jesus ia vê-lo e que mais Jesus ia convidar ele para ir na casa. Naquele tempo, só era convidado para a casa pessoas da mesma religião, da mesma estipe, da mesma família, e só comiam juntos essas pessoas, porque o momento de alimento para o judeu era um momento sagrado. Era uma celebração litúrgica, o alimento para o judeu. E aí Jesus olha para Zaqueu, em cima da árvore, e diz: desce daí. Eu hoje estarei na tua casa. E o interessante é, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Santo Agostinho diz assim: buscar a Deus é buscar a alegria. Encontrar a Deus é a verdadeira alegria. Por isso é que Zaqueu recebeu Jesus alegremente, porque ele recebeu o nosso Senhor, ele recebeu a salvação, ele recebeu a vida, e recebeu com fé. Quando começaram a falar mal que Jesus estava comendo com os pecadores, exatamente antes de Jesus falar, Zaqueu é quem fala. Zaqueu diz assim: darei a metade de tudo que eu tenho para os pobres. Tudo, a metade de tudo. Lembremos-nos que ele era rico, muito rico, e ele disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Segundo a lei dos judeus, que nós vamos encontrar no livro do Êxodo, nós vamos ver que era o pagamento mais correto quando
um filho de Israel roubava o outro, era devolver 4 vezes mais. Por exemplo, se tivesse roubado R$100, ia devolver R$400. Olhem a conversão de Zaqueu, um homem que era apegado ao dinheiro, um homem que vivia roubando os outros, um homem que vivia a favor do Império Romano, que era contra o projeto de Deus. Vejam como ele fez. E aí vem a palavra de Deus. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. E este é também um filho de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é conhecido na palavra de Deus como nosso pai na fé. Aquele que nos ensina e que ensina os povos de Deus a ter fé. Quando Jesus diz que Zaqueu era um filho de Abraão, ele estava dizendo: esse agora teve fé. E não teve fé numa ideologia, não teve fé em um político, não teve fé em uma pessoa, ele teve fé em Jesus, o Filho de Deus. Ele teve fé e ele mudou de vida exatamente porque acolheu a Jesus e o projeto de Deus na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um dia tão especial, porque é o dia do Senhor, porque é o domingo, o Dies Domini. Hoje é um dia tão especial, porque você veio à casa do Senhor para fazer as suas orações. Mas eu quero que você agora se coloque no lugar de Zaqueu. Eu quero que você pense agora que você nem esperava, mas que Jesus chega até você, olha nos teus olhos, te chama pelo nome e te faz um convite: desce, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa, porque hoje a salvação vai entrar na tua vida, na tua família, porque hoje eu vou entrar no teu coração. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Nada acontece por acaso, nada é obra do acaso, nada é obra do acaso. Nós vivemos sobre a graça de Deus, e a graça de Deus quer que você hoje ouça o seu chamado. Ouça Ele olhar para você, Ele chamar você pelo nome. Deixe Ele entrar na sua casa, deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar na sua família, nos seus negócios. Deixe Ele entrar nesse seu coração tão duro, que tantas vezes desviou o olhar de Jesus. Hoje a salvação entra nesta casa. Hoje a salvação chega até nós, por aquele que deu-nos vida com a sua morte.